Fala, Fogão! Enfim, o Botafogo estreou no Campeonato Brasileiro, 1-1 diante do Red Bull Bragantino, numa partida que passou muito longe daquilo que todo torcedor do Botafogo gostaria de ter visto, né? O time do Botafogo não jogou bem, na verdade jogou muito mal, não dá pra gente dourar a pílula, tá? Foi uma partida muito abaixo, desorganizado, errando muitos passes, com aquela marcação espaçada que tanto a gente critica, enfim. Tem muita coisa aí para corrigir, melhorar, para que a gente possa de fato buscar 3 pontos já na partida contra o Fortaleza. O tempo é curto, mas vai ser assim até o fim da competição. Não dá para ficar lamentando agora a falta de tempo. Teve muito tempo para treinar, tem, claro, a falta de ritmo de jogo, né? A partida oficial é diferente de amistoso, mas a gente precisa buscar olhar para frente e evoluir. Falando sobre a partida, fazendo uma análise aqui de alguns pontos que são importantes a gente destacar. Vamos falar primeiro sobre o gol sofrido pelo Botafogo logo aos 5 minutos da partida. Se você avaliar a jogada, quando o Honda fecha a marcação no jogador do Bragantino e ele dá o passe de letra para trás, quem falha em acompanhar aquela tabela, que é algo tão básico do futebol, né? Se o jogador passou, você acompanha quem aparece para receber. Mas o Barrandegui deu mole nessa hora. Ele viu o jogador do Red Bull Bragantino se projetar e só depois ele decidiu ir atrás do cara. Só que aí já era tarde. O jogador do Red Bull Bragantino chegou na linha de fundo, conseguiu fazer o cruzamento no segundo pau, e o que a gente viu dentro da área foi um time que, embora tinha as peças lá posicionadas, no caso do Botafogo, não estava efetivamente marcando ninguém. O Vitor Luiz deixou o cara nas costas dele, ou seja, o cara recebeu sem ser nem incomodado pelo nosso lateral, e no miolo da área, o Alejandro foi muito mais rápido do que os nossos zagueiros, colocando o Bragantino, o Red Bull Bragantino, na frente do placar. O primeiro tempo seguiu com o Botafogo totalmente perdido. A gente não conseguia apertar a marcação, inclusive marcação alta. É algo que o Botafogo erra sempre, porque essa marcação alta do Botafogo não é com um time compactado, é com um time totalmente espaçado. Se você reparar, o Botafogo pressiona lá na frente com 3, 4 jogadores eventualmente, e o restante do time fica lá atrás. O que acontece? O jogador do Bragantino, que consegue fazer uma triangulação, logo se livra da marcação e deixa essa linha de 4 jogadores lá na frente para trás. Vem em velocidade, correndo livre na direção da nossa área, o que dificulta muito a marcação de qualquer time. Não vai ser só contra o Botafogo que isso vai acontecer. Qualquer outro time que fizer isso contra o Red Bull Bragantino vai penar para parar os caras. E o Bragantino sabe explorar muito bem isso. Além disso, sabe explorar também as duas pontas. Eles têm tanto a ponta direita quanto a ponta esquerda com jogadores interessantes, habilidosos. O Arthur deu bastante trabalho para o Vitor Luiz, o Claudinho lá pela esquerda, e não só o Claudinho, como o Morato, que caía por lá. É um time que sabe trabalhar essa bola, sabe fazer as tabelas, fazer a transição rápida, e é por isso que o Botafogo, marcando dessa forma espaçada, teve muita dificuldade no primeiro tempo. Se você reparar, no segundo tempo, a coisa mudou um pouco. O Bragantino continuou finalizando, que já é uma característica desse time do Red Bull Bragantino, tá? Eles sempre, qualquer jogo que você pegar do Paulista, eles finalizam muito de fora da área. Eles estão sempre tentando essa finalização. Só que são muitas finalizações que nem sempre geram perigo, né? O Gatito até fez uma defesa ou outra, mas a mais perigosa aconteceu no primeiro tempo, que o Gatito pegou com as pontas dos dedos e realmente ali poderia ter saído o gol. Fora isso, foram chutes que foi em cima do Gatito. Sim, teve um lance no segundo tempo que o cara bateu de chapa colocado e o Gatito fez uma bela defesa, inclusive. Mas, fora isso, no segundo tempo, o Botafogo não sofreu real perigo, digamos assim, né? O Bragantino tinha a bola, até rondava a nossa área, mas não conseguia gerar esse perigo real de gol. Diferente da primeira etapa. Na primeira etapa, o Botafogo saiu perdendo por 1-0 e tem que dar graças a Deus por isso. O Bragantino teve aquela bola na trave, numa jogada bem construída. Teve esse chute de fora da área do jogador lá, que o Gatito teve que se esticar todo. Fora outras chegadas perigosas em que eles entraram na nossa área e geraram certa aflição ali se ia sair alguma coisa. Foi um time que soube envolver o Botafogo. E o Botafogo, em contrapartida, se mostrou frágil nessa compactação defensiva. Algo que eu já falei aqui no canal, a necessidade da gente ter uma compactação defensiva.
É melhor o Botafogo ter uma compactação defensiva fazendo uma marcação com a linha baixa do que você fazer essa marcação alta espaçada. Não faz sentido algum marcação alta espaçada. Vamos combinar? Se é para marcar alto, então que seja marcando alto com o time todo, para que você possa justamente encurralar o adversário, não deixar ele sair tocando, porque se passar dessa linha inicial de marcação, vai complicar, conforme aconteceu nessa partida. Um segundo ponto que vale destacar aqui do jogo contra o Red Bull Bragantino é que as nossas laterais, a marcação não foi dobrada. A gente não teve a dobradinha ali da marcação em relação ao Juan e o Barrandegui, nem em relação ao Luiz Henrique e ao Vitor Luiz. Tanto de um lado quanto do outro, os laterais ficaram desprotegidos. Não foram poucas as vezes que na direita, com o Barrandegui, passaram dois jogadores fazendo aquela ultrapassagem básica do futebol. Era ele precisando dar conta de dois jogadores. E isso acontece por quê? É só por causa da falta de dobra na marcação dos pontas, deles recuarem para fazer essa dobra? Não. Também entra a questão dos volantes. Honda e Caio Alexandre não são volantes de pegada. Isso aí, obviamente, todo mundo sabe. Na verdade, o Honda nem volante deveria ser, né? Eu já gravei aqui no canal um vídeo falando o risco que o Honda corre de jogar de volante, começar a jogar aquele futebol burocrático, que foi o que aconteceu nessa partida contra o Red Bull Bragantino. A gente tem que ser realista em relação a isso. O Honda de volante nessa partida foi extremamente burocrático. A distribuição do jogo não foi legal, a pegada na marcação não foi legal e ele ainda errou algumas bolas ali, que inclusive no segundo tempo, antes dele ser substituído, gerou um contra-ataque muito perigoso para o Red Bull Bragantino. Uma bola que ele perdeu ali na zona de meio de campo que quase complicou a nossa vida. O Honda jogando nessa posição, conforme eu já falei aqui, corre o risco de virar o novo Cícero, tá? O card tá aqui em cima, inclusive, para você dar um confere lá, que eu falei sobre isso logo no segundo vídeo aqui do canal, tá? É um ponto importante para a gente mencionar porque o Honda de volante não tem pegada na marcação e isso ficou evidente nessa partida. Por mais que o japonês possa dar uma qualidade na saída de bola, é muito pouco para um jogador que tem o currículo dele. O Honda já jogou 3 Copas do Mundo, já jogou Liga dos Campeões várias vezes, enfim, é muito pouco para um jogador do calibre dele ficar ali de volante nessa função tão burocrática. E o Caio Alexandre, por sua vez, na primeira etapa, foi muito mal. Errou várias escolhas de jogada, errou vários passes simples, enfim, a dupla de volantes também não deu suporte para esse apoio ali pelas nossas laterais, tá? O time do Red Bull Bragantino até chegava de vez em quando por dentro, mas na maior parte das vezes eles iniciavam essa jogada pelas laterais, aberto nas pontas, colocando em dificuldade os nossos dois laterais. Barrandegui não estava num dia legal. O uruguaio que veio crescendo nas últimas partidas, sendo elogiado pela imprensa e pela torcida, fez uma partida realmente muito abaixo da crítica, a gente tem que falar isso. E o Kevin, que entrou no lugar dele, também não foi bem. A primeira impressão é que ele estava nervoso, assim como o próprio Barrandegui. A sensação que eu tive vendo o uruguaio jogar foi que ele estava ansioso pela estreia. Talvez o Caio Alexandre também, tá? São dois jovens, né, que naturalmente isso vai acontecer, mas não dá pra gente ficar passando o pano aqui, justificando uma exibição ruim com base só na idade. São profissionais e vão ser cobrados como tais. Então o uruguaio, que vinha crescendo, teve uma partida muito abaixo. E o Botafogo sentiu isso. Uma das grandes características do Barrandegui é justamente a marcação. Só que na primeira etapa, o que a gente viu no começo do jogo, foi o Barrandegui subindo muito a sua linha de marcação, o que dava espaço nas costas dele. Inclusive, teve um momento que quem conseguiu fazer a cobertura quando o Barrandegui estava lá na frente foi o Honda. Ou seja, o Honda ele não avança praticamente em momento algum da partida. Pode observar o posicionamento do japonês. Em momento algum, o Honda chegou perto da área do adversário para criar alguma coisa. Pode ter chegado ali para tocar uma bola para um lado, uma bola para o outro, mas para poder fazer uma enfiada de bola ou fazer a projeção entrando na grande área, a gente não viu isso. Foi um jogador burocrático. Então a gente teve algumas peças ali do nosso meio, incluindo aí o Nazário, que estavam muito abaixo nessa partida. O Nazário, inclusive, durante boa parte do jogo, pouco produziu.
Ele teve uma chance de finalização boa, que ele teve um cruzamento ali na segunda etapa, que se pega de chapa certinho pode até fazer o gol, e teve aquela jogada que ele conseguiu ganhar do goleiro do Red Bull Bragantino, mas acabou, ao invés de chutar na direção do gol, acabou dando um cruzamento para ninguém, né? Muito pouco para um jogador que a torcida deposita tanta esperança, né? O Nazário tem qualidade, a gente sabe disso, mas é muito pouco você em 90 minutos só ter 2 bons lances de um cara que joga numa posição crítica para todo o time, né? Então assim, se a gente pega esses pontos e soma isso também, o fato do Botafogo errar tantos passes na transição defesa-ataque quando ia sair para o contra-ataque, naturalmente, o Botafogo praticamente não ofereceu perigo ao Red Bull Bragantino. Não tinha como ser diferente se o time, quando tem a possibilidade de sair rápido no contra-ataque, erra o passe. No segundo tempo, isso ficou muito evidente. O time do Botafogo errou várias vezes um passe simples que poderia ter gerado uma jogada perigosa no ataque. Foram várias as vezes que isso aconteceu na segunda etapa, justamente em momentos em que o Red Bull Bragantino estava mostrando fragilidade defensiva. Foi pro ataque, começou a cansar, começou a dar os espaços lá atrás. Mas se o time do Botafogo erra os passes, a gente não chega no gol do adversário. E foi o que aconteceu. Na única vez que o Botafogo conseguiu acertar, que foi justamente com o Guilherme Santos lá pela esquerda, o gol saiu. Lembrando que o Guilherme Santos entrou jogando pela ponta direita, o que cá entre nós não faz o menor sentido. O cara foi contratado para jogar na lateral esquerda, a partir de agora ele disputa a posição na ponta esquerda, e aí ele entra no jogo na ponta direita. Aí você tá querendo arrebentar com o cara. Na única vez que ele conseguiu fazer uma jogada pela esquerda, chegando em velocidade, que é o grande ponto aqui, eu já falei sobre ele também, se valeria a pena, seria interessante em alguns momentos do jogo explorar o Guilherme Santos pela ponta esquerda, o card tá aqui inclusive se você quiser conferir esse vídeo. E nessa vez que ele conseguiu botar em velocidade, a grande característica dele, ele conseguiu levar vantagem em cima do adversário e cruzar para o Matheus Babi, que se mostrou um atacante oportunista. Sobre o Matheus Babi, vale um comentário. Ele faz bem a proteção em relação ao pivô, porém, ele errou na sequência da jogada. Várias vezes isso aconteceu. O Matheus Babi protegia a bola, apesar dele ser magro, mas ele é grandão, né, assim, em termos de altura. E ele conseguia fazer essa proteção, o zagueiro não roubava a bola dele, porém na hora de, dominei, ganhei a bola, vou distribuir, ele errava. Isso precisa ser corrigido. Pode ser ansiedade pela estreia? Pode ser. A gente pode botar na conta a ansiedade pela estreia, a gente pode botar na conta a falta de ritmo. O Bragantino já vinha em ritmo de competição e o Botafogo ficou um tempão parado só com aqueles 2 amistosos ali com o Fluminense, que é diferente de jogo oficial. Tem muita coisa que pode explicar o Botafogo ter feito uma partida tão abaixo daquilo que a gente imaginava. Agora, o importante é que esses pontos sejam corrigidos. O futebol apresentado pelo Botafogo na estreia do Campeonato Brasileiro foi muito abaixo, não foi pouco não, foi muito abaixo do que o torcedor estava esperando. A gente não conseguiu agredir o adversário, a gente deu muito espaço para o time do Red Bull Bragantino, principalmente na primeira etapa, e a gente deixou o Bragantino o jogo inteiro finalizar bastante em direção ao gol do Gatito, que é algo que a gente não pode deixar acontecer, mas que parece ser crônico no time do Botafogo. Em 2019 a mesma coisa acontecia. Era raras as vezes em que o Botafogo conseguia sair de uma partida tendo finalizado mais do que os seus adversários. E na partida de ontem não foi diferente. O Botafogo quase não chegou com perigo no gol do rival, porém deu vários espaços para que o Red Bull Bragantino chegasse com perigo e tivesse a possibilidade de arrematar em direção ao nosso gol. A gente precisa reduzir esses espaços, compactar o time do Botafogo. Se vai fazer a marcação alta, então que faça uma marcação alta com o time inteiro subindo, justamente para a gente encurralar o adversário e ter mais chance de roubar essa bola. Se for para subir com parte do time e a outra parte ficar lá atrás, isso vai lembrar o time do Valentim. Quem esquece o time do Valentim? É impossível, né? O time do Valentim subia dessa maneira, subia todo errado, tá? Não subia o time inteiro e aí, obviamente, dava os espaços que o adversário queria. Foi o que aconteceu na partida de ontem. E o Bragantino só não ganhou a partida porque no primeiro tempo a gente conseguiu se safar. Se aquela bola na trave entra, já era. Decretava a derrota ali mesmo, até porque no resto da partida o Botafogo praticamente não chegou com perigo no gol do adversário, a menos na jogada do gol. É muito pouco para um time que almeja alguma coisa no Campeonato Brasileiro.
É a primeira partida, tem um monte de coisa aí que pode pesar na exibição, mas já no jogo contra o Fortaleza a gente precisa ver uma evolução clara. A torcida do Botafogo quer enxergar a evolução no trabalho do Autuori e em alguns momentos é possível observar ali um corpo de trabalho. Agora, se ficar nessa de esse jogo a gente jogou legal, esse jogo foi uma porcaria, a gente não vai a lugar nenhum. É preciso ter regularidade, é preciso apresentar um futebol que ao longo dos 90 minutos incomode o adversário. Não dá para o Botafogo ficar correndo atrás do rival o tempo inteiro, que foi o que aconteceu basicamente falando nessa partida contra o Red Bull Bragantino. E você, Fogão, o que você pensa do jogo? Você enxerga a mesma coisa que eu ou você tem uma visão diferente para acrescentar? Deixe o seu comentário porque aqui o debate é sempre bem-vindo. Você concorde com a minha visão ou não? Gostou desse vídeo? Então deixe o seu like e compartilhe nos seus grupos do Botafogo no WhatsApp. Sempre muito importante que mais botafoguenses conheçam esse espaço. Se inscreve no canal e ativa o sininho para ficar por dentro de todas as novidades. Eu aguardo vocês no próximo vídeo.